sou a Haru e sejam todos muitíssimo mais do que bem-vindos a mais um vídeo incrível no nosso país, a internet. Como eu já tava devendo pra vocês faz bastante tempo, resolvi fazer mais um vídeo sobre Tolkien, aproveitando que temos edições novas da HarperCollins de quase todos os títulos aí do Tolkien e do universo do Tolkien. Quem já curte, obviamente, já acompanha bastante os lançamentos e com certeza já deve estar sabendo desses novos títulos, que na verdade não são novos títulos, mas são novas edições de títulos que a gente já conhece e que são maravilhosos, né? Eu mesma sempre quero ter mais edições dos meus livros favoritos, das minhas histórias favoritas, e eu acredito que vocês também queiram. Mas hoje a minha missão é conversar com você que nunca leu, ou que já teve vontade de ler, ou que começou a ler e parou alguma obra do Tolkien e deixar essa experiência mais legal, mais fácil, mais educativa e mais divertida pra você. Então seja bem-vindo ao Guia de Começar a Ler Tolkien, e no final eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção que tá nessa prateleira aqui de cima, que não dá pra ver, mas que vocês vão ver. Bom, inicialmente muita gente me pedia esse guia de como começar, ou de como chamar alguém pra começar a ler e começar a entender um pouquinho mais das histórias, porque a princípio as pessoas têm esse mito na cabeça de que é difícil, e não é difícil. E, na verdade, eu particularmente acho que é até muito mais fácil, uma leitura muito mais simples e muito mais convidativa do que outros autores que a gente já tá super acostumado a ler, como por exemplo George Martin. E além disso, uma coisa muito legal também é que o Tolkien é o pai da literatura fantástica moderna, ele é o pai da fantasia, ou seja, muitos elementos que você vai ver nas histórias dele, você também já conhece. São elementos que a gente vê nos jogos, que a gente vê nos filmes, que a gente já reconhece esses padrões. Então vai ser muito mais fácil de você conseguir se identificar com essas histórias. Para os mais aficionados como eu, tem todo o fator histórico e toda a questão da vida do próprio autor, que é muito legal também. Se você se interessar por isso, eu indico, além de ler os livros e além da biografia do próprio Tolkien, eu indico para você assistir o filme da vida dele também, que é muito legal e que a gente faz uns paralelos muito loucos com a ficção que ele fez. E pontos positivos, óbvio, a leitura estimula o seu raciocínio, estimula também a sua memória e a sua imaginação, o que significa que vai fazer muito bem para sua saúde mental e pode te transportar para um universo mágico totalmente desconhecido. Ou se você já viu os filmes, ele não é tão desconhecido assim, mas relaxa que as histórias são um pouquinho diferentes dos livros para os filmes, principalmente se a gente tá falando do Hobbit. E no Senhor dos Anéis também existem várias diferenças, além de que ele começa a história meio que do meio, né? As pessoas não têm muita contextualização de como acontece, de toda a riqueza que existe no universo completo que é Arda de Tolkien. Essas informações a gente consegue no Silmarillion, que eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente. Bom, o mais legal dessa história toda é que além de ter criado uma historinha muito bacana com vários personagens, várias regiões e vários paralelos da fantasia, inclusive com a vida real, com a história da vida real e da vida dele, o Tolkien criou também uma dimensão, um universo que coexiste e que funciona muito bem como universo, porque ele é completo. Ele tem não só as regiões, mas a mitologia de cada lugar, os povos de cada lugar, as raças diferentes, todas as brigas políticas internas entre cada raça diferenciada. E além de como ele foi filólogo, linguista, existem vários idiomas dentro de Arda que funcionam e que são faláveis. Isso eu acho muito incrível. Tudo bem, então eu nunca li nada, quero começar a ler. Por onde eu começo? Bom, primeiro é importante a gente contextualizar pra saber se você já conhece um pouquinho das obras, se você já viu os filmes, se você já jogou Sombras de Mordor, que é muito legal pra gente colocar aqui no meio também. Se você já viu algum filme, se você já viu algum desenho, existem muitas adaptações do Tolkien pra outras mídias, e isso é muito legal, porque as pessoas já se sentem familiarizadas, como eu disse antes. Mas isso pode induzir as pessoas a acharem algumas coisas quando na verdade elas não acontecem. Isso me lembra uma discussão eterna que acontece nos fóruns do Senhor dos Anéis por conta do Balrog. No primeiro filme, pra gente saber se o bicho tem asa, se não tem asa, se voa, se não voa. Mas a gente deixa isso pra outra hora. Para as pessoas que são um pouquinho mais cri-cri, são um pouquinho mais fanáticas como eu gosto de falar muito sobre o Silmarillion, que é uma espécie de bíblia de Arda, que conta toda a história do Gênesis, de como nasceu todo esse universo, qual é a mitologia dos lugares, no que as pessoas acreditam ou não, e ele conta tudo em forma de contos mesmo, né? Parecem contos bíblicos da criação desse universo, e é muito legal pra você saber como que é um mindset de cada criatura, como que as coisas funcionam, de onde as coisas vieram, como as raças foram criadas, o que é Deus.
muitas reflexões assim. Existe toda uma explicação do porquê a Terra-média é do jeito que é. Na verdade, não só da Terra-média, mas das outras terras também, das outras eras também, que a gente não conhece, fora do Senhor dos Anéis, que se passa, por sinal, na terceira era. Bom, como esse daqui, o Silmarillion, ele é o livro que conta como tudo isso acontece, a origem de todas as coisas e tudo mais, eu colocaria ele em primeiro pra que você entenda a ordem das coisas. A questão é que ele não é um livro pra que você leia assim, tipo uma novela, uma historinha com começo, meio e fim e tudo mais. Existem várias histórias com começo, meio e fim, óbvio, mas ele é um pouquinho mais denso, então eu indico ele depois que você já estiver apaixonado pelas histórias. E essa é a super edição da HarperCollins. Olha que lindo este livro! E ele também tem gravuras. Então, se você for começar pela ordem cronológica, ou seja, pela ordem em que os fatos acontecem na Terra-média, você vai começar por esse livro aqui, e aí você vem pra cá. Esse livro é incrivelmente lindo, e esse conto é maravilhoso. Ele é Beren e Lúthien, e essa também é mais uma edição linda, maravilhosa da HarperCollins. E esse livro é maravilhoso e tem as gravuras do Tolkien, meus amigos! Que coisa mais linda! Eu vou falar mais dele um pouquinho depois, mas essa história, ela se completa, ela sai um pouquinho do Silmarillion, fazendo dessa lindíssima história de amor o nosso segundo livro na ordem cronológica, que eu não recomendo pra quem tá começando. Prosseguindo então na nossa ordem cronológica, nós saímos daqui e vamos para cá, no caso que é Os Filhos de Húrin. Olha que parada bonita! Temos mais ilustrações de Alan Lee. Eu tinha esquecido de falar de Beren e Lúthien. As ilustrações eu só falei que eram ilustrações do Tolkien, mas todas essas ilustrações, elas são do Alan Lee, que ilustra a maioria dos contos do Tolkien aí desde 1900 bolinha, né? Existem, obviamente, alguns livros em que as ilustrações são do próprio Tolkien, mas isso tá sempre muito bem documentado e você consegue ver tudo direitinho. E nessas edições da HarperCollins, vocês têm muitas dessas maravilhas. Essa história, ela é muito legal, ela é muito bacana pra todo mundo que é fã das filosofias do Tolkien. Mesmo ela sendo bem densa e bem trágica, na verdade, ela traz alguns pensamentos pra gente, e principalmente pra quem é fã, esse é um dos livros mais legais que a gente pode fazer essa relação com o mundo real, com a vida do Tolkien, com a época em que isso aqui foi escrito. Isso aqui é ouro! É um dos meus favoritos, apesar dele ser bastante denso. Bom, e a nossa trilogia de contos irmãos se encerra quando a gente sai dos Filhos de Húrin e vem pra cá na Queda de Gondolin. Se você jogou Shadow of War e Shadow of Mordor, você já conhece um pouquinho dessa história, já que os acontecimentos, eles acontecem... Acontecimentos que acontecem. Muito bom, Haru, muito bom! Também antes de O Senhor dos Anéis, que só pra você ver o quanto esse livro é maravilhoso, eu tinha que fazer um ASMR mostrando tudinho desses livros, né? Quem quiser, coloca aqui nos comentários, que eu acho uma ótima ideia. Se a gente juntar isso aqui, muito provavelmente a primeira coisa que você vai perceber é que existem coisas, existem pessoas, personagens muito mais malvados do que Sauron, por exemplo. Bom, e após fechar o nosso ciclo de acontecimentos principais pós-Silmarillion nessa ordem semi-cronológica que eu coloquei aqui pra vocês, nós temos finalmente o meu livro favorito, que é o que eu indico pra vocês começarem sempre. Na verdade, todas as minhas indicações passam por esse livro aqui, porque eu acho que ele é indispensável se você é fã de Tolkien ou não. Ele é O Hobbit, foi o primeiro livro que eu li na vida, foi o primeiro livro que eu terminei, e ele me marcou tanto que eu tenho inúmeras edições deles, e essa versão em especial é maravilhosa. Tem até as runas aqui. Essas ilustrações, elas são do Tolkien mesmo, tá? Elas são bem clássicas. Temos aqui até mesmo os mapas, ó. E aqui dentro, surpresinhas HarperCollins pra vocês, uma gravura de Valfenda, famigerada Rivendell. Enfim, de todos os livros, o Hobbit eu acho que ele é o de leitura mais fácil, ele trabalha muito bem com a jornada do herói Bilbo, mas eu vou falar de todos os livros um pouquinho mais pra frente, do conteúdo deles. Agora a gente fala só da ordem cronológica por enquanto. Ah, importante, o Hobbit, eu acho que ele é a adaptação pra cinema e TV mais diferente que você vai ver. É claro, ainda não saiu a série do Senhor dos Anéis, eu já fiz vários vídeos falando sobre ela, mas eu acredito que essa seja a adaptação mais maluca que você vai ver de alguma obra do Tolkien, assim, de todas, porque é muito difícil. Vou te contar que nem a franquia do Lego terminou de adaptar o filme pra videogame, porque a parada foi... Vou parar por aqui. Então, se você viu o filme, você provavelmente não sabe absolutamente nada disso aqui. A história é
totalmente diferente, com exceções dos personagens principais, mas ele é um livro curtíssimo, a linguagem é super simples e eu recomendo pra todos vocês. Além dessa edição maravilhosa aqui, eu tenho umas 9 edições do Hobbit, mas tem 2 da HarperCollins que me deixaram felicíssima. Essa é a primeira aqui que eles me enviaram, e eu tenho mais uma, que é uma edição especial. Olha que coisa mais bonita. No lançamento, quando a HarperCollins adquiriu os direitos, eu peguei essa belezinha aqui, e ela vem inclusive com um certificado de exclusividade, ou seja, um presente muito legal pra você dar pra aquele seu amigo que curte Tolkien, ou pra você ter aí na sua casa também. Aqui, ó, que coisa mais bonitinha, eu guardei até o folhetinho, já que ela é o quê? Ela é de paninho, ó, ela é de tecido. Achei uma coisa muito legal. Não sei se dá pra ver na câmera os detalhezinhos, mas é uma graça. Bom, agora nós chegamos nos famosos, né? Olha que bonito! Esse box aqui da HarperCollins do Senhor dos Anéis. Nós temos o quê? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Eles vêm nesse box aqui maravilhoso. E esses 3 títulos, que na verdade começaram como um título só, né? A primeira edição do Senhor dos Anéis era apenas o Senhor dos Anéis. Olha que coisa bonita. Inicialmente, muita gente acha que pelo Hobbit ter saído adaptado para o cinema depois do Senhor dos Anéis, a gente tem que, obrigatoriamente, ler primeiro o Senhor dos Anéis para ver depois o Hobbit. Mas no caso, como a gente tá falando aqui da ordem cronológica, quem já viu ou tem uma pequena noção dessa ordem que eu tô falando aqui para vocês, sabe que os acontecimentos do Hobbit vêm muito antes do Senhor dos Anéis, né? Inclusive, neste livro aqui, você vai encontrar a frase que eu escolhi tatuar no lugar da frase que existe no Um Anel de Poder. Toda a discussão sobre a simbologia do Um Anel, eu gostaria muito, inclusive, de trazer aqui pro canal. Se você gosta dessa ideia, coloca aqui nos comentários pra eu ter mais vontade de fazer essa pesquisa, tudo, e a gente trazer aí pra vocês esse conteúdo. Toda a questão do poder e de como as pessoas são corrompidas por ele, eventualmente, é muito legal da gente pensar, não só como ficção, como uma novela que a gente tá acompanhando, né? O Senhor dos Anéis, eu acho que ele é muito mais que isso, e ele passa mensagens incríveis pra você ter aí com você, né? Pra você fazer paralelos com a nossa realidade, pra você pensar. Enfim, eu acho muito legal observar essa riqueza nas obras do Tolkien, e isso daria um vídeo inteiro de 1 hora, se vocês quiserem eu faço. Mas eu vou deixar aqui uma frase bem curtinha do Boromir que eu gosto muito de usar, especialmente pra explicar por que eu preferi não colocar os dizeres do anel na tatuagem que eu fiz. Não é uma cena estranha que devamos sofrer tanto medo e dúvida por um objeto tão pequeno? Um objeto tão pequeno. Eu o vi apenas por um instante na casa de Elrond. Não poderia dar-lhe uma olhadela de novo? E o Frodo, incorruptível: não, é melhor que permaneça oculto. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, valer. Temos aqui também As Duas Torres. Olha que coisa bonita. A partir desse livro, existem algumas relações muito legais que eu faço com este daqui que vai chegar mais tarde, que é Árvore e Folha. Ele não tem nada exatamente a ver diretamente com O Senhor dos Anéis ou com esta história em específico. Porém, a filosofia da natureza e a relação que o próprio Tolkien tem com a natureza, é muito legal de você observar que toda a construção do universo, ela não se passa apenas para fazer um negócio que é consistente, mas que também parte de um mindset em comum. É muito legal. E por fim temos O Retorno do Rei, que possui uma das canções, né, mais legais que eu já vi em toda a obra do Tolkien também. E se você viu a versão estendida do Senhor dos Anéis, você também viu uma parte dessa canção. Em todos os livros existem versos, poemas e canções do Tolkien que foram musicadas em algumas das adaptações para cinema e televisão. Coisa linda, meu povo! Essa é basicamente, bem por cima, tá? Uma versão cronológica dos fatos dos livros que falam sobre a Terra-média. E aí, o que acontece? A partir daqui, eu vou falar rapidinho como é, para leigos, uma ordem um pouquinho mais fácil para você ir se interessando e conhecendo um pouco mais O Senhor dos Anéis e todos os apêndices, primos e parentes. Começou aqui no Hobbit, simples, fácil e lindo. Passou para quem? Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Passou pra quem? Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Igual nos filmes. Pô, legal essa história aí, mas como é que
começou esse negócio aí? Que história é essa de elfo, ente, mago? De onde que vem esses magos? Quem que fez esse anel? Muito bem. Voltamos para cá, o Silmarillion, origem de tudo. Saindo do Silmarillion, a gente vem pra cá, que a história começa no Silmarillion e ela é completada aqui. Isso aqui é bastante trágico. Luta contra o bem e o mal, muitas lições de moral e vamos embora. Prosseguimos com Amores Impossíveis, pitadas da vida real. E pra variar, muitos que agora você vai entender muita coisa dos livros que você já leu e tem muitos easter eggs aqui também. Alguém falou das famílias reais élficas? Pois é! Pra finalizar a sequência, a queda de Gondolin. Se você jogou Shadow of War e Shadow of Mordor, você já tá acostumado com esse daqui. Vamos embora. Esse é um livro que te dá mais ainda. Eu acredito que seja nesse ponto da leitura que você começa a pensar, caraca, mas está tudo conectado nesta merda. Pois está. E é uma das características que eu mais admiro nessas histórias, vou te contar. Esses ganchos, eles não são fáceis de serem feitos e eu admiro pra caramba. Essa história, ela é muito bem encaixadinha. Existem alguns furos? Claro que existem. Como entretenimento, história e filosofia, você chegando até aqui já te dá vontade de embarcar nessa outra aventura que não tem exatamente a ver com as histórias, não é um complemento das histórias, mas como filosofia, árvore e folha, que na verdade é muito mais do Christopher Tolkien do que John Tolkien, que é de quem a gente sempre fala, mas ele trata muito da questão e eu acho ela incrível das histórias de fada, do momento criativo que o Tolkien teve. E por que é tão legal você saber dessa filosofia? Porque sem isso aqui, muito provavelmente nenhuma das outras histórias teria acontecido. Uma curiosidade muito legal que a gente pode colocar aqui é que essas histórias, esse universo, nasceu quando o professor Tolkien, na verdade, começou a contar essas histórias a partir de uma vontade que ele tinha de contar histórias para os filhos. Por isso que a gente começa sempre com o Hobbit. Em um buraco no chão morava um Hobbit, havia um Hobbit. Essa foi a primeira frase que deu origem a todo esse universo completíssimo que o Tolkien criou posteriormente e que virou um tesouro da literatura inglesa, no caso, mas mundial também. Então eu indico Árvore e Folha por último, para que você que já está acostumado com todo o universo, para que você entenda como que se passa e da onde veio a inspiração para que essas obras nascessem. A gente acaba sentindo um pouco mais o drama dos personagens e se envolvendo um pouquinho mais com eles, sabendo que muito daquilo que tá no livro são guerras reais, são dramas reais, são problemas reais, que não só os personagens têm, mas as pessoas que viveram naquela época também tinham. E que esses elementos são utilizados até hoje na fantasia moderna e que até hoje eles funcionam muito bem, não só como entretenimento, mas como filosofia também. Por fim, meus amigos, coisas legais que eu quero pontuar sobre essas novas edições das obras do Tolkien pela HarperCollins, meus queridos. Esses livros têm uma tradução nova, então isso significa que muitos dos termos que antes estavam ausentes e que não tinham tradução, desculpe, ou que tinham trechos que não estavam tão fiéis aos originais, estão traduzidos. E para você que gosta e que é mais aficionado com as linguagens, com os idiomas, você tem aqui notas de pronúncia, você tem também as versões originais ao lado das canções traduzidas. E não precisa se preocupar, pois a HarperCollins fez questão de, para fazer a tradução, pegar os melhores acadêmicos especializados em Tolkien e que já são fãs, assim como eu e você, dessas obras incríveis. E aproveitando que falei desse trio maravilha aqui, gostaria de falar para vocês também que a HarperCollins vai lançar também Contos Inacabados agora em julho, então uma boa pra você que quer, que gosta de deixar a coleção toda completinha. Eu gosto, pelo menos, de ter tudo bem bonitinho. E dá pra você levar pra casa todos esses aqui com desconto muito legal lá na Amazon pela HarperCollins, fechou? Aqui você tem o link pra comprar também ou pra dar de presente pras pessoas que você ama. Agora falando um pouquinho mais exclusivamente de O Senhor dos Anéis, você consegue esses três aqui na edição de luxo, mas eles também são vendidos separadamente caso você queira
arqueira aí bem bonitinhos, com as ilustrações do Tolkien na capa. E outra coisa legal é que você pode perceber que existiram muitas coisas aqui que eles fizeram questão de colocar e que não existia em nenhuma das outras edições que foram publicadas no Brasil por outras editoras, cara. Então existem algumas coisas que você vai encontrar nessas edições que não existiam em outras versões dos livros, como por exemplo o livro de Mazabu, que você só encontra nas versões lá na gringa, né? E nas edições de colecionador. Então aqui você vai conseguir. Além de que tem uma coisa muito interessante que a galera que já é mais viciada no Tolkien aí já deve saber, mas que o Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, ele fez algumas alterações de significado, de interpretação das obras, e essas atualizações estão presentes nos livros também. São curiosidades muito legais pra você ter. Esse vídeo deve estar enorme e eu nem cheguei a falar do conteúdo dessas histórias, mas se vocês quiserem a gente faz uma parte 2. Esse bruto tá com 1h30, eu não sei o que eu vou fazer pra editar isso. Enfim, aguardo vocês pra conversar um pouquinho mais sobre Tolkien, pra ver se vocês curtiram esse vídeo e também pra caso vocês tenham vontade de ter todas as histórias bem explicadinhas pra vocês, eu quero muito convidá-los a comentarem aqui, conversarem comigo pra que a gente faça mais conteúdo sobre Tolkien aqui no canal, que é um universo tão rico e tão complexo e completo da fantasia, demorou? E pra alegrar sua quarentena temos o quê? Descontinho! Pois é, falei tanto das novas edições que conseguimos um descontinho aí pra você levar os livros pra casa pela Amazon. Então é só ver aqui no primeiro link dos comentários que você consegue acessar lá com um desconto bem legal pra dar de presente ou pra ter aí na sua casa também. Bom, meu povo, por hoje é só, mas se vocês quiserem mais detalhes sobre a ordem dos livros, sobre Tolkien pra noobs, se vocês acharem legal, eu já tenho um vídeo de Tolkien pra noobs que você encontra também aqui no primeiro link dos comentários. Aliás, no primeiro comentário, né, que por sinal vai estar cheio de links. Mas eu espero que vocês gostem muito, cara, porque é uma literatura que realmente mudou a minha vida e que eu fico muito feliz, inclusive sou muito grata. E é pra todas as idades também aí, porque pra alegrar a quarentena da minha vovó, ela começou a ler também as obras do Tolkien e me mandou um áudio super bonitinho que eu vou tocar enquanto eu mostro aqui a minha prateleira de livros, acessórios e brinquedos que eu tenho do Senhor dos Anéis, que o pessoal também pede pra mostrar a coleção de vez em quando, tá bom? Então é isso aí, meu povo. Muito obrigada por assistir. A gente se vê em breve aqui no canal. Beijinhos da Haru. Até o próximo vídeo. Oi, Lala. Eu li o Hobbit de Tolkien. Li Árvore e Folha e Os Filhos de Húrin. É interessante a leitura, muito interessante. Eu gosto dessas histórias, são histórias diferentes, né? Falando de elfos, de orcs e tudo mais, mas eu gostei mais mesmo de Filhos de Húrin. Se quiser mais alguma indicação, tô às ordens. Beijos.